A terceira viagem missionária do apóstolo Paulo representou um momento bastante crucial, bastante crítico no ministério do apóstolo. Havia muita oposição, principalmente dentro da igreja. Entre os próprios apóstolos, havia suspeitas para com o evangelho de justificação pela fé pregado por Paulo. Havia suspeitas entre os judeus. Havia rixas, porque havia em Jerusalém e em toda a Palestina, nesta época, um sentimento antigentílico muito intenso. E as atividades daquele antigo fariseu, daquele ex-fariseu, entre gentios pelo mundo greco-romano, não eram bem vistas da parte dos próprios judeus em Jerusalém. E foi assim que o apóstolo, ao chegar em Jerusalém, no final de sua terceira viagem missionária, acabou sendo preso. O apóstolo fora para Jerusalém a fim de levar ajuda aos pobres crentes da Judéia. A igreja de Jerusalém era uma igreja pobre e eles haviam experimentado algumas situações muito difíceis. Poucos anos antes, a Palestina sofrera de uma estiagem muito intensa, onde muitos passavam fome, literalmente, por causa da carência de grãos e outros frutos produzidos pela terra. O apóstolo Paulo tinha uma intenção, a intenção de unir gentios e judeus. Ao elaborar este plano de ajuda, esta coleta entre as igrejas gentílicas para atender às necessidades dos pobres em Jerusalém, Paulo estava tentando mostrar boa vontade da parte dos gentios para com os judeus e assim unir a igreja, que estava a ponto de se dividir por causa da questão da circuncisão e outros detalhes da lei de Moisés. É interessante que Paulo sabia que algo iria lhe acontecer. Durante a terceira viagem missionária, ele escreve aos romanos e ele fala aos romanos das suas suspeitas de que algo pudesse lhe acontecer em Jerusalém. A caminho de Jerusalém, Paulo faz uma breve parada em Éfeso, próximo de Éfeso, e ele fala aos líderes de Éfeso, onde ele diz que as coisas não estavam bem e ele teme o que pudesse lhe acontecer em Jerusalém. Paulo realmente é preso. Paulo cometeu um equívoco ao ceder às influências legalísticas dos líderes de Jerusalém. E os temores de Paulo, de uma prisão, acabaram se concretizando. Mas este não seria o fim. O Senhor Jesus apareceu a Paulo numa visão à noite e lhe disse para que ele recobrasse o ânimo, porque ele haveria de testemunhar do Evangelho, inclusive em Roma. Deus estava dando uma nova chance para o apóstolo Paulo. Deus faz assim com todos. Deus estava guiando os destinos do apóstolo e guiando os destinos da igreja. E Deus quer fazer o mesmo com todo aquele que se submete à sua vontade soberana.